Para mim e para qualquer pessoa que esteja prestando atenção no que acontece, essa notícia do fim de semana assustadora de que um alucinado bolsonarista tinha pretensão de explodir um caminhão-tanque com potencial para matar dezenas de pessoas no aeroporto de Brasília, quer dizer, um atentado terrorista de grande proporção que eu acho que nunca nem houve igual no Brasil, não surpreende. Não surpreende porque esse movimento jamais foi um movimento pacífico. Por mais que algumas pessoas dentro dele estejam agindo pacificamente, isso não isenta o movimento da sua aura de violência, da sua característica principal de violência. Sempre foi assim, exemplos não faltam. Em Novo Progresso, no Pará, eles chegaram a botar a Polícia Rodoviária Federal para correr com tiros e apedrejamento. Apedrejando! A população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó! Olha aí, galera, ó! Fora! Fora! Em Santa Catarina, 2 policiais rodoviários federais ficaram feridos depois que tentaram desobstruir a vida e foram expulsos também com violência pelos manifestantes. Os caras invadiram ônibus com estudantes e ameaçaram o estudante, queriam exigir que o estudante saísse de dentro do ônibus, porque lá do lado de fora sabe lá o que iam fazer com ele, que os outros seguissem viagem. Então, vai do lado de vocês, otário! Seus blocos! Você tá achando que o PT vai superar o do caralho! Vai pagar um boleto, seu bagulho! Vai pagar um boleto pra você ver o que é bom! Arrombado! Você desce! Arrombado! Desce você e o pessoal, tudo vai seguir! Vai! Desce! Vai! E não contentes com tudo isso que aprontaram no Brasil, até no exterior se mobilizaram para ir lá ofender os juízes do Supremo Tribunal Federal com um palavreado violento também, e que se tivessem a chance iam bater nos caras. Já no dia seguinte da eleição, eles tinham bloqueado estradas por todo o país. Isso já causou prejuízos à produção, isso já causou prejuízos a pessoas que precisavam passar, às vezes até por emergências, e não estavam conseguindo passar, não conseguiam passar. E esperava-se a manifestação do presidente da República derrotado na eleição. Ele nunca admitiu a derrota dele. Para que ele fizesse uma manifestação quase 48 horas, quase 2 dias depois do resultado ser proclamado, foi preciso que a cúpula do judiciário se articulasse com pessoas próximas ao presidente e ele viesse a público dizer que ia começar a transição, aliás, encarregar o Ciro Nogueira de começar a transição e fazer um discurso ridículo de menos de 2 minutos, ou de exatos 2 minutos, em que não chegou a admitir a derrota. Por conta desse discurso, o pessoal continuou atiçado nas ruas. Ele fez uma condenação ao bloqueio de vias, mas a coisa foi tão dúbia que, como os jornais registraram, o discurso acabou inflamando grupos que continuaram a pedir golpe e continuaram a fazer bloqueios nas estradas. Depois de muito tempo de recolhimento, depois de algumas aparições chorosas em eventos militares, aí o Bolsonaro compareceu diante da sua plateia, novamente fez um discurso dúbio em que deixou margem a que aquelas pessoas que estavam ali continuassem a esperar que pudesse ocorrer uma ação das Forças Armadas para impedir a posse do Lula. Só que ele não é explícito, porque, covardemente, ele não tem a coragem de assumir algo que possa depois se voltar contra ele num eventual julgamento futuro. Mas não foi só o Bolsonaro que, indiretamente, pela sua forma de agir, incentivou essas manifestações. O Exército, primeiro que os acampamentos ocorreram na frente dos batalhões de Exército espalhados pelo país inteiro. O próprio Ministério da Defesa, que ficou encarregado de apresentar um relatório sobre as eleições, enrolou, demorou, porque não encontrava o que eles queriam, que era uma evidência de que pudesse haver fraude na eleição, finalmente entregou o relatório. E, como o relatório não apontava fraude alguma, isso aqui foi destacado. Aí no dia seguinte eles disseram, não, mas espera aí. A gente não apontou fraude, mas também não disse que não houve fraude. Ora, francamente, é de uma desonestidade, é de um ridículo. O certo é que depois desse relatório do Ministério da Defesa, que deveria ser o ponto final nessa palhaçada, as pessoas continuaram a se sentir autorizadas para permanecer nas portas dos quartéis.
e esperar, porque quem sabe depois de 72 horas viria o golpe. E além do próprio Bolsonaro, outros modelos, outras lideranças desse grupo são esses, como Roberto Jefferson, que na semana anterior à eleição, no domingo, em que a Polícia Federal compareceu para prendê-lo diante das suas seguidas afrontas a ordens judiciais, e ele jogou granada em cima dos policiais federais e deu tiros. E no sábado, véspera da eleição, a deputada federal Carla Zambelli saiu de arma em punho, em plena cidade de São Paulo, na frente de todo mundo, ameaçando um eleitor com o qual ela tinha se desentendido. Então, esses são os modelos, esse é o padrão. Nada de se estranhar que viesse a dar do que deu em Brasília, quando eles promoveram quebra-quebra, incendiaram carros, incendiaram ônibus, no dia da diplomação do presidente eleito, do vice-presidente eleito. E agora, os mais radicais e mais ensandecidos, vendo que não vai acontecer o que eles desejam, que é um golpe militar, tentaram provocar um caos absoluto na capital do Brasil, para que assim o exército fosse obrigado a intervir na cabeça deles. E aí, quando esse elemento vai dar depoimento, ele diz, confirma, comprei armas, inspirado pelo discurso do presidente Bolsonaro. É disso que a gente se livrou pelos próximos 4 anos. Tomara que o governo seja muito bem sucedido e que, inclusive, a oposição de direita, mas uma direita racional, uma direita inteligente para o bem e não para o mal, consiga se articular ao ponto de deixar esse elemento e seus semelhantes sem chance de ser um candidato vitorioso em 2026, como parece que está acontecendo com a grande referência, com o grande ídolo dele, o Donald Trump, nos Estados Unidos.